Olá, pessoal. Mari Maduro, boa noite, boa noite. Olá, pessoal do Espírito Santo. Jaque, boa noite. Pessoal de Vila Velha, o Espírito Santo, a terra do chocolate gostoso da Garoto, Fortaleza na escuta. Cláudia Molinaro, você que é minha linda, muitos beijos. Pessoal de Cuiabá, Manaus, Maceió, Brasília, Imperatriz, Maranhão, Santo Inês do Maranhão, Curitiba, muitos beijos, Aracaju, Balsas, Maranhão, olha lá, Sergipe, ô Priscila, você que é linda, boa noite, São Paulo, olá, pessoal. Bom, para começar, né, em ritmo aí de carnaval, já que estamos numa sexta-feira, já tem desfile de escola de samba por aí, já tem muito carnaval de rua gostoso, então estávamos aqui com, largando Renato Porto, olha lá, não, logo meu querido, imagina uma super aula também, mas vejam só, pessoal, eu sei que hoje é uma sexta-feira de carnaval, né? Quando o pessoal disse assim, Isabelle, vamos embora lá fazer um periscope na sexta-feira. Eu falei, vixe Maria, será que o pessoal vai estar assistindo? Então, compartilhem, chamem os amigos, Carnaval da CLT, isso mesmo, né? Hoje nós estamos aqui numa parceria do Portal F3 com o pessoal do Saber Mais Direito e nós vamos iniciar aqui uma série de periscopes que é assim, olha, OAB 2016, a vermelhinha é minha. Então, você que está atrás da sua carteirinha da OAB, cola com a gente, tá? Então, nós vamos ter amanhã, às 11 horas da manhã, o professor Pedro Barreto, olha Salvador aparecendo por aí, hein? Bem na hora, né? Falando de direito tributário. Então, essas nossas transmissões são pelo Periscope do Saber Mais Direito. Não deixem de seguir a gente, nós temos também os nossos periscopes pessoais. Eu vou aqui conectar com o meu para poder mandar um monte de coraçõezinhos e vocês também me acharem aí, tá? Então, ó, já eu vou aparecer compartilhando, convidando também os meus amigos e aí vocês vão poder me seguir. Olha lá, aqui ó, estou eu, Isabelle Gravatá, seguidores convidados e ó, minha gente, tem que o coração bater muito forte, muito forte, muito forte, muito forte, tá? Tá travando? Gente, estão poucas as mensagens, o pessoal tá aí só dando boa noite, né? Mas, de repente, se ficar muito ruim, sabe o que você faz? Sai e volta de novo. Às vezes a gente tá numa conexão que não tá muito boa, você sai e volta de novo. Eu aqui não tenho, normalmente, assim, nunca tive problema para transmitir. A minha internet tá bem legal, eu tô conseguindo transmitir bem. Você é de São Paulo? Não, eu sou carioca, eu sou do Rio, mas eu vivo meio lá e meio cá, né? Já há muitos anos eu dou aula em São Paulo. Hoje mesmo eu recebi uma mensagem de uma das coordenadoras de curso de lá, falando, Isabelle, vem pra cá, preparar o pessoal pro TRT e tal. E eu falei, poxa, agora tá um pouco mais difícil porque eu tô fazendo doutorado. Então eu vou para São Paulo para fazer o meu doutorado, eu estudo no Mackenzie, que é a faculdade que eu trabalho aqui no Rio, né, na graduação aqui do Rio, e estudo lá. Então eu tenho ido para São Paulo semanalmente, mas eu não sou paulista, mas amo São Paulo, e até porque, né, eu me casei com um santista, né? Então eu digo assim, meu coração tá lá, né? Não tem jeito. Então, pessoal, olha só, vamos lá. Ah, Kênia, minha linda, você tá bem? Kênia é minha aluna do presencial e ela tava aí com crise de asma, bronquite, né? Toda uma ziquezira aí junta, né? Mas já você vai ficar super bem. O Alberto Kit Kat foi meu aluno na última segunda fase, em trabalho, e tá esperando aí a aprovação. Eu sou do Mackenzie Rio. Sou daqui do Mackenzie Rio, sim, sou professora lá de processo do trabalho e é bem interessante porque eu também dou aula de direito do trabalho para cursos que não são de direito. Eu dou aula no curso de contabilidade e no curso de administração.
ok? Ah, estava assistindo agora a aula da professora Juliana Monteiro, uma aula ótima. A Ju, ela está comigo lá no Portal F3, ela é coordenadora da nossa área trabalhista. Nós somos uma equipe lá, né? Tenho eu dando aula de processo do trabalho, a Ju dando aula de direito do trabalho, o professor Marcelo Moura, a professora Andréia Cabo, que também compõem a equipe. Depois vocês entrem no site, sigam também o Portal F3 no Instagram, também no Facebook, enfim, todas as redes sociais, agora a gente está por aí, né? Vira e mexe, a gente tem promoções legais, agora tem promoção de carnaval que a gente está aí falando pro pessoal, ó, não é porque é carnaval que é para parar de estudar não, né? Então tem que estudar, e aí vem umas promoções bem interessantes para vocês, então vai valer a pena. Hoje tem dica? Claro, né? Hoje eu venho aí com dica. Grande professor em pleno carnaval, jogando duro para provação, né? OAB Renê de Salvador, Bahia. Ai, meu Deus do céu. E esse carnaval de Salvador, gente? Olha, o carnaval que eu mais amo é o de Salvador. Não, quer dizer, eu não sei. Eu também gosto muito de carnaval. Eu já saí em várias escolas de samba aqui no Rio de Janeiro, desfilar é uma delícia. Assisti o desfile, é maravilhoso. Já assisti também o desfile de São Paulo. Já fui para Recife, Salvador, então, né? Imaginem quantas vezes, né? Mas você tá certo. Carnaval, o que é isso? Depois da prova da OAB, a gente pensa no que é carnaval, né? O pessoal agora tem que esquecer um pouquinho. Ah, foi Natal, foi Ano Novo. Não, objetivo, gente. Pensa no seguinte, você tem que ter foco na sua prova. Você quer fazer essa prova para passar? E tem mais, você já fez outras provas? Esquece, não fica remoendo aquela reprovação, isso é a pior coisa que tem. Eu digo assim, olha, quem já foi meu aluno, quem é meu aluno me conhece, morre de rir quando eu falo o seguinte, olha, se você tá aborrecido e tá resmungando, o tempo que você tá perdendo resmungando, você estaria lendo um artigo. Então, ao invés de você ficar lá, eu não passei, abre um artigo e lê um artigo, ok? Então, você tem que, abriu mão de Natal, de Ano Novo, valeu a pena. Então, vamos falar sobre recursos? Espera um pouquinho aí. Super Bia Abraão. Bia amanhã vai transmitir também, né? Mas ela vai estar no Periscope do Amo Direito. Bia também é do Portal F3. 10 horas, Bia. Bia vai estar super de manhã, né? Assim, dando o galo da madrugada, né? Vai ser a Bia com Periscope de penal, né? Isso, né, Bia? Então, a gente vai ter às 11 o Pedro, pelo Saber Mais Direito, e a Bia às 10 pelo Amo Direito. Pessoal, compartilhem, convidem os seus amigos. Que nada, sou top nada. Eu só fico babando nos meus amigos, tentando aprender com eles. Obrigada, Priscila, por pedir pro pessoal me seguir aí, gente. Então, presta atenção no seguinte. Não tô sem voz não? O pessoal tá até me respondendo aí. Será que você não tá com a mão no som ou você não tá com o som baixo? Dá uma olhadinha aí. Instagram também, Prof. Isabelle Gravatá. Dá uma olhada lá que eu tô lá. É o bloco do PB. Agora vai ser o bloco da CLT. Agora a gente vai formar o bloco da CLT. Obrigada. Olha só. A gente hoje vai falar um pouquinho de processo do trabalho e eu escolhi assim, eu tive dando uma olhada, pessoal de Saber Mais Direito, muito obrigada, muito obrigada por vocês estarem aqui, obrigada mesmo. Olha lá, obrigada por essa oportunidade também que vocês estão dando de a gente estar ajudando aqui o pessoal. Cláudio Carlos está aqui também. Cláudio, ele estava fazendo um periscope e assim, o pessoal do Saber Mais Direito estava me chamando para eu poder entrar, né? Só que eu estava lá assistindo o Cláudio. E eu sou muito fã do Cláudio Carlos. O Cláudio Carlos, ele está num projeto que é um projeto voltado para o pessoal que está fazendo prova para o MP. E o Cláudio, ele é professor de empresarial, mas eu acho que ele é uma das pessoas assim que mais sabe direito, não é, Cláudio? Ele sabe de tudo um pouco e muito desse pouco, enfim, ele arrasa. E eu gosto do Cláudio, assim, quando ele começa a explicar uma coisa, ele começa a interligar um direito no outro, porque é fantástico. E isso, gente, é fundamental para a gente compreender, para ter uma linha de raciocínio. Então, eu falo que eu sou fã demais do Cláudio. Não exagera nada, não sou amiga nada, eu sou fã. A carteirinha, assim, a fã número 1 sou eu, porque eu sou a amiga mais antiga, né, Cláudio? Ele disse que eu era uma
menina, gente. Eu falei, ele tá brincando comigo, né? O Pedro fala que eu sou a velhinha da OAB, porque lá, né, pelos cabelos brancos, hoje eles estão pintadérrimos, não tá dando pra ver, né? Mas eu não fiz exame de ordem, né? Eu sou de uma época que não tinha exame de ordem, então eu dou aula, de fato, desde o primeiro exame de ordem e conheço, fui aluna, admiro e aprendo diariamente com todos os meus amigos. O Portal F3, ele juntou, assim, um grupo de professores que eu fico, nossa, encantada. Tem gente boa demais, Claudinha Molinaro entrou aqui, Bia Abraão, Cláudio Calo, pessoal assim que vocês não podem perder, eles são imperdíveis. Cada dia que eu assisto, eu descubro uma coisa nova, eu aprendo com a forma como eles transmitem, isso é incrível, sabe? Você às vezes olhando assim a aula dele, eu fico, puxa vida, mas ele falou isso de uma maneira tão fácil e de um ponto tão complexo, e aí eu vou tentando aprender para ir melhorando. Bom, mas vamos começar aí falando um pouquinho do nosso processo do trabalho em relação a uma prova de múltipla escolha. Isso é uma coisa muito importante para vocês, gente. Olha só, eu tô falando com o Brasil inteiro, o pessoal foi me dando boa noite, cada um de um canto, né? Então eu costumo dizer que assim, do Oiapoque ao Chuí, a gente vai de ponta a ponta, passando pelas justiças do trabalho e a gente vai encontrando cada tribunal trabalhando de um jeito. Poxa, minha gente, é assim na prática? É assim na prática, porque o juiz, ele quer colocar aquela prestação da tutela jurisdicional, assim, viável, ele não quer na teoria. Então, ele vai aplicando teorias, ele segue correntes, só que numa prova de múltipla escolha, apesar de você ter A, B, C e D, Dani vai ser minha próxima monitora, obrigada, Dani, bloco da Belle, né? Então, olha só, a gente, apesar de ter assim A, B, C ou D, a gente só tem beijo para você, Everaldo, beijo bem grande, meu querido. Apesar da gente ter 4 opções, só uma vai pontuar. Então, é uma prova que a estratégia é, em primeiro lugar, você tem que ter a lei debaixo do braço. A prova toda de processo do trabalho, aí eu vou falar por direito e por processo, né? Acredito que Ju também vai assinar embaixo, ela concorda em gênero, número e grau, a gente trabalha junto falando a mesma língua, a gente estuda as provas passadas, a gente vem aí nesse caminho de OAB já há muitos anos, e o que a gente vê é o seguinte, eles perguntam, apesar de num problema, então o cabeçalho é extenso, tem nome, tem data, mas eles perguntam com base no texto da lei. É a aplicação do texto da lei. E quando a gente não está utilizando como gabarito o texto da lei, a gente vai a uma súmula ou a uma orientação jurisprudencial. Por isso é muito importante essa combinação do texto da lei com as súmulas e as OJs, né? Então você tem que ter em mente que apesar das súmulas e das orientações jurisprudenciais do TST, elas não terem o efeito vinculante, como as súmulas do Supremo Tribunal têm, né? Depois daquela emenda constitucional número 32, a gente não tem, não é obrigatório, mas nós temos recursos que podem ser levados ao TST que vão obrigar a aplicação daquela súmula, a aplicação daquela orientação jurisprudencial. Meus alunos queridos, prestem bastante atenção. Para a prova, isto é o gabarito. Se futuramente é isso que o tribunal vai acabar aplicando, não importa que aqui embaixo, na vara do trabalho, ele tenha julgado diferente, o que vai responder a sua prova? O que está escrito numa súmula, o que está escrito numa orientação jurisprudencial. Alguém me perguntou assim, qual a diferença de uma súmula e de uma orientação jurisprudencial? Então, eu vou iniciar a minha aula por aqui, apesar disso não ser questão, ser matéria de uma questão de múltipla escolha, mas é uma coisa interessante, porque a gente fica assim, eu repito, né, súmula e OJ, mas não sei de onde elas vêm, qual a diferença que elas têm. Então, vamos lá, pessoal. Eu vou respondendo a vocês. Se eu pular uma pergunta ou outra, é só para não cortar o meu raciocínio, ou às vezes porque eu também não enxerguei, tá? Eu tô aqui, a ceguinha com óculos, daqui a pouco, se necessário for, eu coloco, mas fiquem tranquilos que eu vou respondendo. E como o pessoal também diz que tá travando, evitem as perguntas para não travar. Eu tô não só transmitindo, mas como eu disse para vocês, né? Eu tô com o celular aqui, ó, me assistindo, até para saber também se tá travando ou não. No meu aqui tá rodando
tranquilo. Então, o coração tem que estar explodindo de alegria. Eu, quando escolhi a música, né, eu escolhi Cidade Maravilhosa, né? Porque eu tô aqui no Rio de Janeiro, Rio das Olimpíadas, mas eu ia colocar Explode Coração na maior felicidade. Foi um samba campeão, um samba lindíssimo do Salgueira, porque eu ia querer que vocês explodissem corações nessa telinha, né? Mas então, vai aí como nossa segunda música, explodindo o coração e parando com as mensagens realmente para que não trave a nossa transmissão. Então vamos lá. Súmulas e orientações jurisprudenciais. Percebam bem, do TST. Eu posso ter súmulas do TRT. Alguns tribunais regionais, eles expedem súmulas. Aliás, vários dos nossos tribunais regionais. Só que nós estamos diante de uma prova de nível nacional. A nossa prova é unificada. E eles não perguntam nada regional. Eles não vão perguntar sobre o regimento interno do TRT da primeira região, que é do Rio de Janeiro, da segunda região, que é de São Paulo, da terceira região, que é de Belo Horizonte. Eles não vão perguntar especificamente de um. Eles perguntam do que é referente a todos. Beijo bem grande, Kleber, nosso professor Kleber Barros, lindo, lindo. Sigam o professor Kleber Barros, ele tem feito uns periscopos também super legais, pessoal. Então, olhem só. Qual é a organização que eu tenho da Justiça do Trabalho? Nós temos as varas do trabalho, nós temos os tribunais regionais do trabalho e nós temos o Tribunal Superior do Trabalho. Esses são os órgãos que compõem a Justiça do Trabalho. Não compõem a Justiça do Trabalho as comissões de conciliação prévia, que ficam fora, são extrajudiciais, elas são montadas nos sindicatos, elas são montadas dentro das empresas. Monta quem quiser, elas não são nem obrigatórias, nem passar pela comissão é obrigatório, ok? E também não compõe a Justiça do Trabalho, não compõe o Supremo Tribunal Federal. O nosso processo trabalhista pode chegar até o Supremo? Pode. Se tiver ofensa à Constituição, ele pode ser levado até lá. Em regra, o nosso processo na fase recursal, ele vai subir degrau por degrau. Então, visualizem numa escadinha. Ele vai sair da vara do trabalho, ele vai para o TRT, depois ele vai ao TST, dentro do TST tem um outro recurso e depois ele vai ao Supremo Tribunal Federal. Em regra. Excepcionalmente, exceção cai prova, então já anota aí do lado, bota lá nas suas anotações, a Lei 5584 de 70, Lei 5584 de 70, ela fala das ações de alçada, que são ações até 2 salários mínimos, que pela lei, lá no artigo 2º, elas são irrecorríveis. Não cabe recurso. Obrigada, Fábio. Muito, muito obrigada. Não cabe recurso. Só que aí vem assim, ó, vírgula. Salvo se houver ofensa à Constituição. E aí, por força da súmula 640 do Supremo Tribunal Federal, não é uma súmula vinculante, é uma súmula daquela das antigas, súmula 640 do STF, se admite que da vara do trabalho, por ser a ação de um valor muito pequenino, até 2 salários mínimos, que se recorra direto ao Supremo Tribunal Federal. Então, pularemos vários degraus. Não passaremos pelo TRT, pelo TST, não estaremos novamente no TST, nós iremos direto da vara para o STF. A gente chama essas ações de alçada, que seguem inicialmente pelo procedimento sumaríssimo, de ações que vão pelo procedimento sumário. Eu sei que isso é um assassinato à língua portuguesa, porque o sumaríssimo, coerentemente, deveria ser o mais rápido do que o sumário, mas para o processo do trabalho, não. O mais ninja é o sumário, que são dessas ações de alçada, são ações que vão sair da vara do trabalho e, se possível recorrer, nós vamos direto ao STF. Vamos direito, pessoal. Muitos beijos para vocês. A gente também é parceiro, estamos aí sempre juntos. Obrigada por estarem aqui participando, compartilhando, ok? Cirlane também. Obrigada, pessoal. Então, olha só. Excepcionalmente, são raras essas ações, até 2 salários mínimos, nós poderemos sair da vara do trabalho até o Supremo Tribunal Federal. Essa não é a regra, foi o que eu disse a vocês. Isso é uma exceção. Mas fiquem ligados, porque exceção
cai em prova. Então, se a exceção cai em prova, você já fez o quê? Desenhou uma caveirinha, porque é perigo, cuidado, fica ligado, não pode perder isso de vista, porque se cair em prova, você vai acertar. Então, até 2 salários mínimos, a gente vai levar direto ao Supremo Tribunal Federal o recurso extraordinário. Tranquilo? Agora vamos pensar no seguinte: ah, professora, mas e para pré-questionar e tal? A gente pode utilizar os embargos de declaração, não vai ter problema algum, tudo bem? Agora, eu quero pensar no seguinte, obrigada pessoal, damos direito, tô aqui, olha lá. Vamos pensar no seguinte, eu saindo da vara do trabalho e indo com o meu recurso ao TRT, então a saída e exceção. Agora eu estou falando de procedimento ordinário, procedimento sumaríssimo. Se eu tenho uma decisão da vara, desta decisão cabe recurso ordinário. Meus alunos queridos, não tem apelação no processo do trabalho. Você vai guardar isso? De verdade? Não tem apelação no processo do trabalho. Lembra bem. Por quê? Porque eu recomendo que você faça previamente um mapeamento geográfico da sua prova. Repito, insisto que isso tem que ser assim, ó, pessoal. Não adianta a professora Isabelle chegar e fazer assim, olha, gente, da questão até a questão tal, eu vou estar fazendo por você, não vou estar te ajudando. Você tem que sentar, pegar a última prova da ordem e mapear. O que é isso? Você vai separar as questões. O primeiro grupo refere-se a que matéria? O segundo, e aí você vai chegar lá nas últimas, da questão 70 a 80, vamos mapear a prova, isso mesmo, Johnny, olha só. Você vai encontrar trabalho das 70 até a 75 e das 76 até a 80 você vai encontrar processo do trabalho. Então, se você estiver, Juju Monteiro, olha ela aí, minha gente, ela convidando o pessoal estava dizendo, Ju, que assistiu a sua aula aí, né, eles assistiram mais cedo e que amaram a sua aula, tá? Obrigada, pessoal, quem tá aí mega feliz de estar assistindo a gente, né? O pessoal tá vindo para trabalho, tá, Ju? O pessoal tá gostando de trabalho. A gente tá conseguindo cativar pro nosso bloco da CLT. Eles estavam querendo já falar do bloco do PB, já escolhendo aquele treinador de tributário, querendo pagar tributo. Amanhã tem ele aí às 11 horas da manhã, né? Mas, ó, trabalhar é tudo de bom, né? Então, vamos ao trabalho, ok? Bloco da CLT hoje, tá? Então, vejam só, minha gente. Não tem apelação. Aí, o que eu disse a vocês? Vocês vão lá na prova. Tô nas últimas questões. Eu tô lá depois das 70. Cheguei na 76. Opa, é processo? Perfeito. Não vou marcar apelação. Não marca, gente, pelo amor de Deus. Se você sabe, acerta. E se você não sabe, você chuta que você vai acertar também. Não tem apelação. Então, qual é o nosso recurso? Recurso ordinário. Olha só, minha gente, o nosso recurso ordinário, ele vale tanto para decisões com mérito, como decisões sem mérito. Eu dou umas dicasinhas, né? Pessoal que não conhece o Pedro, ele é meu primo, ó, pessoal, tá vendo? Tributário, PB, eu também sou super fã dele, né? Até digo assim pra ele, Pedro, caramba, você é fantástico. Ele tem um imã, né? Ele tem um magnetismo que não tem igual, não existe. É um carisma mesmo, mas é o que eu falei pra vocês, exemplo. A gente tem que seguir, copiar, colar, falar, não, quando eu crescer vou ser igual a ele, né? Olha lá, cola no PB. Ele tá fazendo uma música pra trabalho, porque tem o esquadrão de constitucional, tem a equipe do PB. Agora a gente já tá aqui no bloco da CLT, já estamos começando a pensar na nossa música para trabalho, né? Mas olha só, eu tenho uns truquezinhos para você memorizar que são bobíssimos, mas na hora da prova, um monte de disciplina, sua cabeça tic-teco lá, né? A mil. Então, o que você vai fazer? Você vai parar e vai, ó, escrever. Como é que você vai escrever? Você vai escrever assim, ó, com mérito, sem mérito. Você vai escrever na ordem alfabética. C, com mérito. S, sem mérito. Depois que você escreveu com mérito e sem mérito, você vai escrever do lado definitiva e terminativa, também em ordem alfabética. Então, se com mérito foi o primeiro, definitivo é o primeiro. Depois, sem mérito, terminativa. Isabelle, isso é bobo, mas é importante. Por quê? Porque durante muitos anos das decisões sem mérito, nós não tínhamos o recurso ordinário.
Hoje, o recurso é o ordinário. Então, não importa se julgar com o mérito ou se julgar sem o mérito. Simplesmente, você vai fazer o quê? Marcar do lado, já sei um ou outro, recurso ordinário. Então, não erra. RO. Falou em decisão, falou em recurso ordinário. E essa decisão pode ser tanto da vara do trabalho como de uma ação de competência originária do TRT. Que existem ações que a gente já ajuiza no tribunal. A gente nem passa pela vara. Existe, por exemplo, ação rescisória. Existe, por exemplo, mandado de segurança. Professora, mas mandado de segurança também não pode ser na vara? Até pode, se a autoridade coatora for externa. Mas se a autoridade coatora estiver ali, na vara do trabalho, é no TRT que eu vou impetrar o meu mandado de segurança. Qual o recurso cabível? Recurso ordinário. Ai, professora Isabelle, para tudo. Eu estou aqui com a lei do mandado de segurança do lado e fala em apelação. Só que no processo de trabalho não tem apelação. Então, o que equivale a uma apelação no processo de trabalho? Recurso ordinário. E vamos utilizar no nosso prazo, no prazo de 8 dias. Entenderam? Tranquilo. Então, ó, não tem erro. Chegou lá no final da prova, olha o que eu estou ensinando para vocês. Se sabe, acerta. Se não sabe, chuta que vai acertar também. Não me marque a apelação. Professora, caiu o mandado de segurança. Ok, mas você está no final da prova, é processo de trabalho, é recurso ordinário. Tudo bem? Tudo bem. Mas eu quero voltar para o seguinte, eu estava na vara do trabalho e eu não fiquei satisfeito com aquela decisão e recorri ordinariamente para o degrau de cima, para o TRT. Existem tribunais pequeninos, existem tribunais grandes, tribunais que têm 8 juízes e tribunais que têm 94 juízes, 54 juízes. Então, o que diz a nossa CLT? Vocês podem observar que na organização da Justiça do Trabalho, eles se preocuparam com isso. Eles disseram assim, os tribunais que tiverem pelo menos 12 juízes, isso aparece no artigo 670 da CLT, os tribunais que tiverem pelo menos 12 juízes poderão se dividir em turmas. Cada turma vai ter 5 juízes. Aluno, espera um pouquinho, principalmente se você não é da área de trabalho, você vai abrir a sua CLT e vai ler assim, 5 juízes, tem os tais classistas e tem os togados. Não mais. Isso já acabou faz tempo. Só que eles emendam a Constituição e não consertam na CLT. Só que eu tenho que ler a Constituição com os olhos, ler a CLT com os olhos na Constituição. Então eu tenho que esquecer o classista. E onde tiver ali o classista no tribunal, você coloca o togado no lugar dele. Então, eram 5. 3 togados, 2 classistas. Não, não, não. Agora nós temos todos eles togados. E são 5 do mesmo jeito. Então, 5 em cada turma. E o quórum mínimo para funcionar? Vamos imaginar o seguinte. Poxa, professora Isabelle, e se eu tiver alguém ali doente? Se eu tiver alguém de licença ou de férias? O quórum mínimo de funcionamento são 3 juízes. Então, nos tribunais que nós tivermos pelo menos 12 juízes, nós poderemos dividir esse tribunal em turmas, organizar esse tribunal em turmas. De que maneira? Cada turma com 5 juízes. Olha só, minha gente, o quórum mínimo para funcionar são 3. Eu não poderia funcionar com um só porque não seria uma decisão colegiada de um grupo. Eu não poderia funcionar com 2 porque daria empate ou poderia dar empate. Então, no mínimo, 3 para que essa turma funcione. Esses recursos, eles vão sendo julgados e muitas das vezes as matérias vão se repetindo. O tribunal vem pensando da mesma forma. E aí, o que eles fazem? Eles se reúnem, todos se reúnem e conversam a respeito dessas matérias. E dizem assim, eu ainda estou no TRT, tá, Fábio? Espera só um pouquinho para pensar na SDI e na SDC, espera só um pouquinho. E aí, o que eles fazem? Bom, as turmas ou o pleno vem julgando os recursos. Estamos julgando a matéria da mesma forma? Vamos, então, nos reunir numa sessão para decidir se aquela matéria pode ser sumulada. Se ela pode escrever
pode constar numa súmula para que todos saibam que esse é o nosso pensamento. O TRT aqui do Rio está pensando dessa maneira. O TRT de São Paulo está pensando assim. Minha gente, os regionais fazem súmulas. Os regionais podem fazer súmulas, mas nós não vamos utilizar essas súmulas na prova. Então ninguém vai ficar aqui, quantas súmulas tem no Rio de Janeiro? Quantas súmulas tem em São Paulo? Quantas súmulas... Não nos interessa, pulamos. Então olha só, no TRT pode ter turma. Em alguns lugares, como por exemplo Rio e São Paulo, que são as maiores regiões, eles já estabeleceram que nós também temos seções. Seção rima com ação. E as turmas ficam com os recursos. Então, eu dividir o grupo. Eu divido o grupo para que turmas julguem recursos e as seções julguem as ações. Então, eu divido o grupo assim, a segunda, quarta e sexta, a gente vai estar dividido em turmas. Vamos colocar 5 em cada grupinho e vamos trabalhar com os recursos. Terças e quintas, vamos nos dividir em 2. Sessão de dissídios individuais, sessão de dissídios coletivos e vamos julgar as ações. Perfeito. Só que nos regionais, isso é só para aquela localidade. São 24 regiões. Nós podemos ter 24 tribunais pensando cada um de uma maneira. Bom, do recurso ordinário, cabe recurso de revista para o TST. Olha só, gente, eu só estou mostrando os recursos, não estou falando quais são os requisitos, parará. Só estou te situando na minha escadinha. Eu vim com recurso ordinário, agora eu venho com recurso de revista. Por quê? Oh, obrigada, minha lindinha. Olha só, o recurso de revista, vale a pena abrir o artigo 896 da CLT. Você não pode errar na prova. Ele só é cabível, só é utilizado se antes você tiver um julgamento de recurso ordinário. Eu me recordo, numa prova de segunda fase, se não foi a última, foi a penúltima, em que eles falavam a respeito de, não teve um recurso voluntário ordinário, mas agora o ente público quer entrar com recurso de revista. Peraí, se ele não recorreu ordinariamente, ele não vai poder recorrer de revista. Está escrito no 896. Não, meu aluno, o quórum da turma, no mínimo, 3, ok? Sessão depende de cada região, as sessões são maiores do que as turmas. Só tem previsão na CLT das turmas, artigo 670, ok? Então vamos lá, o RO está no artigo 895 da CLT. O RR, que é o recurso de revista, está no 896. Então só cabe recurso de revista da decisão que julgou o recurso ordinário. Então, julgou o recurso ordinário? Agora eu quero entrar com recurso de revista. Somente matéria de direito, não mais a matéria de fato. E olha o que vai acontecer. O TST vai julgar o recurso de revista. Se situa na minha escada? Eu estava na vara do trabalho, entrei com o RO, que quem julgou foi o TRT. Aí lá no TRT eu não gostei da decisão do RO, eu vou recorrer de revista. E a decisão agora vai ser do de cima. Quem vai julgar o recurso de revista vai ser o TST. Estamos juntos? Então segue esse raciocínio. Minha gente, para um pouquinho de fazer confusão. Concentra onde eu estou, se situa. O processo vamos situar em cadeia. Eu não falei em decisão monocrática, eu não falei... Então não pega outro caminho, porque senão a gente vai fazer um bolo doido, ok? Não neguei segmento, meus recursos estão perfeitos, ó. RO, o juiz Uacó, que foi a vara, aceitou, remeteu ao adquem, que foi o TRT, ele aceitou, e aí ele julgou. No que ele julgou, eu não gostei da decisão e vou recorrer para o TST. Ao recorrer para o TST vai julgar e pode vir julgando aquela matéria de forma repetida. O que acontece no TST? TST é um só, ele é nacional, ele está lá em Brasília. Isso cai na prova. Isto serve para você responder a sua pergunta de prova. Então, prestem atenção. O TST tem 27 ministros. Lembra do direito constitucional. Então, na organização do nosso TST, nós temos 27 ministros.
Meus alunos queridos, esses 27 ministros, imaginem vocês, eles vão julgar em grupo, eles pararem para pegar um processo e passarem de mão em mão. 27 cabeças, não, eles se dividem em turmas e sessões. Presta atenção, exatamente como eu falei lá debaixo do TRT, aqui no TST. Só que aqui não é assim, se tiver um quórum... Não, já está certo, a divisão é essa. Ele se divide em turmas e sessões. As turmas do TST, eles fizeram assim, olha, vamos montar 8 turmas, mas não vamos colocar 5, vamos trabalhar com quórum mínimo de 3, para a gente ter mais turmas. Perfeito. Então, pera lá, presta bastante atenção. Num projeto que teve lá na São José. Na São José aqui do Rio, que eu tive dando aula para vocês. Eu tive dando aula aqui, né, num projeto também da OAB para o pessoal da Faculdade de São José, porque o meu coordenador do Mackenzie também é coordenador da Faculdade de São José. Eu sou muito, muito, muito apaixonada por esses meus alunos, foram aulas incríveis, aulas sábados, né? É o que eu digo, vocês estão aqui em plena sexta-feira, vocês acham que todo esforço não é recompensado? Claro que é, minha gente, com toda certeza. Então, quem se dedica, o sucesso alcança. O plantio é opcional. Agora, a colheita é obrigatória. Se você plantou, você vai colher. Não tem tempestade no meio do caminho. Você vai colher. É persistência, ok? Então, vamos lá. Eu estou no TST e disse a vocês, são 27 ministros. E eles precisam julgar, ó, no colegiado, em conjunto. Mas colocar 27 ministros para olhar tudo quanto é que é processo, o processo ia demorar demais para chegar ao fim. Então, vamos dividir o TST em turmas. Lembra, turmas julgam sessões. Perdão, turmas julgam recursos. As sessões que eles fazem, eles se reúnem para julgar os recursos. Presta atenção. Turmas, recursos. As turmas julgam os recursos e quando julgam de forma repetida, aqueles pequenos grupinhos estão julgando sempre igual. Eles se reúnem todos. O que é reunir todo mundo? Tribunal pleno. Os 27 se reúnem. Se reúnem. E aí eles conversam. Como é que a primeira turma está julgando? E a segunda? Olha, essa matéria está todo mundo julgando igual. Vamos aqui. E aí eles, através de um quórum de regras específicas, eles escrevem uma súmula. Então, as súmulas, elas representam o julgamento repetido dos recursos pelo TST. Então, aquela matéria vem sendo repetidas vezes julgada ali, apreciada ali, e eles resolvem escrever numa súmula. Súmula tem tudo quanto é que é tribunal. Então, não é difícil. A gente consegue compreender que a súmula representa o entendimento daquele tribunal. Eu tenho a jurisprudência, muitas das vezes, representada em um julgado, 2 julgados, mas quando a coisa se repete, eles solidificam, eles pegam aquilo ali e, pum, escrevem uma súmula. Agora eu quero pensar nas ações do TST. Existem ações que começam no TST? Sim, nós temos ações de competência originária de tribunais. Vejam só. O dissídio coletivo. Minha gente, tem dissídio coletivo que é de âmbito nacional. Vamos imaginar assim, greve dos bancários, é o exemplo que eu amo, porque é uma categoria de fato muito forte, quando para no Brasil inteiro. Esse dissídio coletivo, ele vai ser em que local? Vara do Trabalho nem pensar. TRT não, porque não é regional, vamos ao TST. Professora Isabelle, e se for uma greve de motoristas de ônibus aí do Rio de Janeiro? Ah, é regional? Então esse dissídio coletivo vai ser no TRT do Rio de Janeiro, da primeira região. Então nós temos ações que começam nos tribunais, são ações de competência originária dos tribunais. Mais um exemplo para vocês. Obrigada por ter achado bacana, mas é interessante essa do dissídio coletivo. Não tem o dissídio coletivo na vara. Ou ele é no TRT ou no TST, dependendo da abrangência. Vamos pensar no mandado de segurança? Quando é que a gente usa o mandado de segurança? É um remédio constitucional, uma natureza de ação, que eu utilizo quando eu não tenho recurso. E quando eu tenho uma ofensa a um direito líquido e certo. Uma autoridade coatora ferindo um direito líquido e certo. Isso pode acontecer por uma autoridade externa, por exemplo, um auditor fiscal do trabalho.
Um representante do Ministério do Trabalho, na hora de homologar uma rescisão, ele pode ferir o seu direito líquido e certo. Se ele é externo, o mandado de segurança vai ser na vara, primeiro degrau, beleza. Agora, se a autoridade coatora for o juiz da vara do trabalho, vamos imaginar um juiz na vara que, ao deferir uma prova pericial, ele diga o seguinte, olha, venha com o pagamento dos honorários periciais sob pena de perda da prova. Priscila Viviane, ela é minha amigona, professora, divide comigo, né, Direito do Trabalho e Processo, aqui no Mackenzie Rio, o pessoal estava perguntando do Mackenzie, Pri, muito linda, muitos beijos, obrigada por você estar aqui, Pri, vamos fazer um periscope juntas, né, vamos combinar assim. Olha só então, pessoal, então, o que eu dizia para vocês? O mandado de segurança. Vamos fazer de conta que a autoridade coatora tenha sido o juiz da vara. Aí eu disse assim, olha, ele deferiu uma prova pericial. Mas ele disse assim, olha, venha o requerente da prova pericial com pagamento e a comprovação dos honorários do perito sob pena de perda da prova. Ô, minha gente, perda da prova, que absurdo é esse? A prova pericial tem que ser realizada e o pagamento tem que ser feito ao final, pela parte que perdeu, que sucumbiu. Veja só, se for beneficiário da gratuidade de justiça, quem vai efetuar esse pagamento vai ser a União. Então, minha gente, um absurdo, o juiz feriu o meu direito líquido e certo, ele vai me tirar o direito de fazer a prova porque ele está me mandando comprovar pagamento? Mandado de segurança no TRT. Agora, e se essa autoridade coatora for no TRT, o juiz do TRT, que alguns tribunais a gente chama de desembargador por conta do regimento interno, agora pela Constituição é juiz de TRT, nós vamos entrar com mandado de segurança lá no TST. Inquérito de falta, suspensão, abertura de inquérito. Preste atenção, aluno, se eu estiver falando de inquérito administrativo, eu estou falando fora da Justiça do Trabalho. Agora, inquérito para apurar falta grave de estável é ação em vara do trabalho. Não é ação de tribunal, ela é ação ajuizada em vara do trabalho, ok? Então, eu tenho em tribunal, eu exemplifiquei dissídio coletivo, mandado de segurança, ação rescisória. Ação rescisória nunca acontece na vara do trabalho. Dependendo do trânsito em julgado, ocorreu na vara do trabalho o trânsito em julgado, é no TRT. Ah, não, Isabelle, ocorreu lá no TRT, no TST. Ah, então nós vamos colocar em tribunal. Nós vamos colocar no TST, no superior, nunca na vara. Então, transitou na vara, TRT. Transitou no TRT ou no TST, no TST. Então, ação rescisória é um exemplo de ação que começa no tribunal. Onde é que nós estávamos? Nós estávamos, volta comigo para você não se perder. Eu vou falando um monte de pontinho, mas volta comigo, ok? Seguinte, eu estava lá no TST, onde eu dividi aqueles 27 ministros em grupos. Os primeiros grupinhos formaram turmas e julgaram os recursos. Julgaram de forma repetida, se reuniram todos, reunião do pleno, e escreveram súmulas. Agora, eu dividi em 2 grupos. Eu vou pegar aqueles 27 e vou formar 2 grupos. Foi isso que eles fizeram. Eles disseram assim, ó, esse grupo aqui vai julgar dissídios individuais. E este grupo de cá vai julgar os dissídios coletivos. Prestem atenção. Dissídios individuais, dissídios coletivos. Seção especializada em dissídios individuais. Seção especializada em dissídios coletivos. SDI, SDC. Essa é a sigla que a gente utiliza. Peraí. Deixei a SDC aqui do lado, tá de repouso. Agora eu tô aqui na SDI. Fábio, me dá uma ajuda aí. Olha lá. A SDI tem ação abessa. Então, ela pegou o grupo e dividiu em 2 subseções. Por isso, tem SDI 1 e SDI 2. Eles estabeleceram, gente, isso é organização. Eles estabeleceram o critério interno. Eles disseram assim, ação rescisória e mandado de segurança, vixe Maria, isso tem pra dedéu. Ó, grupo 2 fica com vocês. Grupo 1, vocês vão julgar as demais.
Sim, aluno, exatamente isso. Vai lá para o TST, ação rescisória. Mas foca aqui primeiro na SDI1 e SDI2. Daqui a pouco eu volto para você na ação rescisória. Eu dividi em 2 grupos. 2, ação rescisória e mandado de segurança. E o 1, as demais ações. Tem mais ações individuais lá no TST? Tem. Eu posso ter uma ação cautelar, por exemplo. Vai para 1. Olha que interessante. Às vezes vocês encontram escrito assim, SDI1, SDI2. Outras vezes está escrito assim, SBDI1, SBDI2. Botaram um B de subseção. Porque não dividimos em 2 subgrupos, subseções? Então, SBDI1, SBDI2. E lembra aquela que estava lá no cantinho? A SDC. Não esquece ela não. Jóia. Seguinte, meu aluno. Essas sessões vão julgar as ações. Repetidas vezes, as ações podem versar sobre o mesmo tema, o mesmo tópico. Então, peraí. Nós vamos observar se esse entendimento está sendo repetido. E se ele estiver sendo repetido, nós vamos escrever uma orientação. Olha que interessante. Aluno, para, respira, dá uma oxigenada. Vem comigo, não se perde. Quando eu falei de turma, pequeninos grupos, eu falei que nós reuníamos o grupo, o pleno, para escrever a súmula. Quando eu falo em sessões, não tem nada a ver chamar o pessoal da sessão de dissídios coletivos para fazer alguma coisa com o pessoal da sessão de dissídios individuais. Então, apenas aqueles grupos se reúnem. Ó, SDI, se reúne aí. Vocês estão julgando de forma repetida as ações, tudo rima. Sessão, julgação e escreve orientação. OJ, orientação jurisprudencial. De novo, sessão, julga, ação que julgando repetidas vezes escreve uma orientação. Um abraço também, meu querido. Presta atenção nisso, gente, para você entender a força. Eu tô falando de ação. Cabe recurso de ação? Cabe, né? Existem recursos para o próprio TST, não tem? Dentro do TST a gente não tem embargos infringentes? No caso dos dissídios coletivos. Tem embargos de divergência. Nós temos recursos que são do TST, que saem, por exemplo, da sessão e vão para as turmas, que vão para o pleno. Opa! Então, peraí. Uma orientação pode virar uma súmula. Porque eu posso, na sessão, julgar a ação, repetidas vezes, aquela matéria, escrevi a orientação, mas a parte recorrer. Aí a turma julga o recurso, e escreve aquilo em súmula. Então percebam que às vezes a orientação, ela é o quê? Cancelada. Ou ela é convertida numa súmula. Mas o efeito contrário não existe. Você não vai ver uma súmula, não vira uma OJ. Não está na ordem, gente. É de ação para recurso. Então, uma orientação pode ser convertida em súmula. Beli, e aí? Na prova, na primeira fase, podem ter certeza que se tiver uma orientação importantíssima, como, por exemplo, uma orientação jurisprudencial de número 82 e uma de número 83, que falam do aviso prévio indenizado. Professora Juju de Direito do Trabalho está aí, não me deixa mentir. Essas orientações, elas dizem o seguinte, elas dizem que o aviso prévio indenizado, como ele integra, né, ele faz parte do contrato de trabalho, a data de saída na carteira de trabalho tem que ser o último dia do aviso prévio, ainda que ele seja indenizado. E a prescrição, que você conta da data da extinção do contrato, é do último dia do aviso prévio, ainda que indenizado. Professor, eu achava que era na data que eu falava para ele, ó, tchau, mas ó, vai para casa que eu vou te dar o aviso prévio, eu vou te pagar. Não é da data que ele terminou o trabalho, é da data que terminou o aviso prévio. Isso é resposta de prova. Onde eu encontro isso, professora? OJ, orientação.
OJ número 82, OJ número 83, todas duas da SD e um do TST. Entenderam por que é importante olhar as OJs? Aí alguém lá no início da aula dizia assim para mim, mas professora, peraí, eu vou ler todas as súmulas, todas as OJs. Gente, apesar de existir essa história do ius postulante, que é bom para você responder na prova, daqui a pouco vou dar até uma dicasinha dele, ok? Ius postulante, o direito de você acompanhar o seu processo sozinho até o final, sem advogado. Se imagina que por conta disso, o processo do trabalho ele seja assim repleto de simplicidade. O sujeito que não é formado em direito, ele tem que saber ler a CLT, entender o seu direito, entender o processo, como buscar o direito na Justiça do Trabalho. Eu sei que tá lá, tá escrito, você vai responder que é assim, mas, gente, para e pensa. Dá para ler a CLT como se fosse um romance? Artigo 1º, artigo 2º e no final, feliz, né? Patrão pagando tudo. Não, porque depois ainda vem o processo, que é briga, não é? Então, não consigo dizer para o meu aluno assim, leia a CLT, leia as súmulas, leia as OJs. Você tem que estudar por provas. Você tem que pegar as provas passadas e pesquisar. Quando você for ler aviso prévio, você vai verificar que tem artigo na CLT, artigo na Constituição, súmula e orientação. Bom, leu tudo, acabou, já liquidei aquele ponto. O pessoal que fala da minha CLT, eu fiz uma CLT organizada, onde eu coloquei o artigo da CLT e embaixo vinham as súmulas e as orientações, assim como as leis pertinentes e a Constituição de acordo com aquilo ali. São as remissões. Só que ao invés de colocar número, eu coloquei o número e a redação, o conteúdo, para facilitar o aluno. Nós não tínhamos ainda CLT este ano, por conta desse rebuliço do novo CPC. Com a saída agora, né, hoje, essa publicação de como vai ficar o nosso CPC, a gente vai mexer e vai mudar. Mas, sinceramente, não vai servir para vocês. Vocês vão fazer essa prova com base no CPC de 73. Então, o pessoal vai ter que estar trabalhando com a CLT antiga. Então, eu não posso dizer assim, olha, compra lá a minha CLT velha, porque vai servir, vai, mas aí o texto da CLT em si... Então, como é que eu estudo, professora? Vai por mim, dá certo. Pessoal que já passou em primeira fase e que está fazendo segunda fase em outra área, chega pra gente e diz assim... Eu gabaritei trabalho, eu gabaritei processo e vai fazer tranquilo. Por quê? Porque treinou antecipadamente. E esse treino pega as últimas 3 provas e faz, sem ainda cronometrar, faz pesquisando. Primeiro você mapeia, depois você pesquisa a resposta, cola do gabarito para entender, procura olhar na lei se é aquilo mesmo, se você lembrou. As últimas 2, né? Você vai fazer 5. Então, fez 3 assim, as outras 2 você já vai fazer contando o tempo. E aí você vai perceber quais são os tópicos mais importantes, o que mais cai na prova da ordem. E vão entender que a gente passa para vocês dicas, quando a gente chega e fala assim, gente, peraí, eu não posso entrar em controvérsia doutrinária para falar da corrente, porque não cai assim. Ele não te pergunta, segundo o autor tal, segundo... Não é assim que cai, é o texto da lei, é o texto da súmula, é o texto da orientação jurisprudencial. Então, super interessante você ficar ligado nas súmulas e nas OJs, mas não para pegar e ler de ponta a ponta. Para ler de forma coerente, de acordo com o tema que vocês estiverem estudando. Tranquilíssimo? Entenderam súmulas e OJs, entenderam essa organização da Justiça do Trabalho? Lembrando o seguinte, por vezes a pergunta a respeito da organização da Justiça do Trabalho, até o número de ministros do TST, não cai em processo de trabalho, cai em direito constitucional. A gente tem aí um projeto do Amo Direito Constitucional, com Pedro Barreto, com Rafael Barreto, e nesse projeto, né, eles falam muito assim da importância do direito constitucional para as outras disciplinas. E eu lembro assim o quanto eu sou dependente do direito constitucional. Tudo que eu falo, eu me reporto ao que está na Constituição. Isso vai acontecer sempre. Então, você precisa ser craque em direito constitucional. E, de repente, professora, mas isso eu não tinha me incomodado lá, pensado. Eu falei aqui, saiba que vai servir para lá também, ok? Bom, o que mais que eu quero falar aqui para vocês de dicas? O que estava, assim, na minha cabeça que eu acho que é importante?
Nós temos um tópico, que é do procedimento sumaríssimo, que cai muito em prova. Você vai dizer assim, professora, já caiu tanto, você acha que pode o sonho da OJ se tornar uma súmula, né? Mas é exatamente isso, né? E ela não quer ser cancelada, ela quer ser convertida em súmula, porque aí mostra o quanto aquele entendimento ele foi reforçado, ele foi repetido no tribunal, o quanto ele tem sido aplicado, né? Obrigada, pessoal, obrigada de coração, né? Mó carinho de vocês aí estarem elogiando, explodindo o coração, lembra? Explode coração. Então, brigadão aí, pessoal. Mas então, vejam só, falando do sumaríssimo, eu fico pensando assim, sumaríssimo, poxa, todo mundo já sabe, já caiu de montão, mas tem coisas que eu acho que vocês, quando leem, não enxergam, sabe aquela leitura, plum, pulei, e que cai em prova. Professora, se já caiu, não vão repetir. Contrário, minha gente. Eles dizem no edital assim, não vamos cobrar questões idênticas, mas eles não mudam o programa. Então, a questão não é idêntica, mas ela é similar. Então, o que nós vamos ter? Uma mudança do problema. Ao invés de ser o João, vai ser a Maria. Ao invés de falar que a decisão foi procedente, ele vai falar que foi procedente em parte. Ele dá um jeitinho, mas a resposta é pautada no mesmo artigo, no mesmo fundamento. Eu já falei para vocês, aliás, hoje, quando iniciei, eu disse que eu não fiz exame de ordem. Na minha época não tinha, a gente só tinha uma aferição no escritório modelo. Eu não só dou aula, como escrevo sobre as questões, comento, publico do exame de ordem há muitos anos. O primeiro livro que eu tive para exame de ordem, eu escrevi com a juíza daqui do Rio, hoje desembargadora Vólia Bonfim. Nós escrevemos um livro de teoria, um livro comentando questões e um livro só com modelo de petições. Depois mudou, não era mais a Banca Rio. Hoje eu tenho um livro que é pela editora Saraiva, com as questões de primeira fase, cada professor comentando sua matéria, comento direito do trabalho. Nesse meio do caminho, né, eu escrevi também um livro que foi utilizado como caderno de faculdade, não pela Mackenzie, por uma outra instituição, onde a gente fez um levantamento de cada disciplina, de cada questão, a que ponto da matéria se referia. Isso foi ótimo, porque eu passei a fazer isso em todas. Então, eu peguei lá desde o primeiro exame do Rio de Janeiro e fui fazendo. Quando eu cheguei na CESP, que foi a primeira a pegar e fazer a banca unificada, eu separei CESP. Depois eu peguei a FGV, a nossa. E aí eu peguei da FGV e, gente, vem prova e vai prova, eu vejo assim, qual é o tópico dentro do processo de trabalho que mais cai? Que está no topo. O top é procedimento sumaríssimo. Depois, recursos. Depois, execução. Depois, provas. Então, peraí, sumaríssimo é importante, eles estão cobrando muito e vão continuar cobrando. Mas vamos olhar o que eles ainda não cobraram para a gente ficar ligado para cair? E aí eu me preocupei com algumas coisinhas, alguns detalhezinhos. Você aconselha a estudar só por teste? Ô, Regiane, eu aconselho. Eu juro para você, de coração. Sei que cada matéria é uma matéria, cada professor tem o seu estilo, o seu jeito, né? Eu até digo assim, sou muito amiga de todos os professores que estão por aí. Tudo é uma questão de estilo. E às vezes você gosta mais do meu estilo, às vezes você gosta mais, obrigada, gosta mais do estilo de outro professor, é estilo. Mas eu vou te falar pela experiência que eu tenho de estar aí nessa estrada há muitos anos. O povo que pega doutrina para estudar, enfeita a estante. Porque são mais de 10 disciplinas. Não me engane dizendo que você vai ter tempo. Não tem. Você sabe por quê? Porque nem as 24 horas do dia são 24 horas do dia. Porque você tem hora para dormir, você tem hora para banho, hora para parar e comer. E você tem a hora que você cansou. Cansou. Então, mas professora, eu vou estudar 3 horas. Se você colocar na sua cabeça assim, eu vou fazer a prova, você vai treinar, inclusive, um outro detalhe que é importante, que é mudar a disciplina na sua cabeça. Que você não fez isso na faculdade. Você fez uma vez, 2 vezes, um simulado. Fora isso, uma prova por dia, de uma matéria por dia. As aulas são assim. As aulas são assim, a gente abre turma de exercícios, eu entro para falar de processo do trabalho. Olha o que eu disse, eu quero que você faça prova. Para você fazer
ética, para você fazer constitucional. Você vai escolher as matérias, você vai aprender a fazer a prova. Porque no dia da prova você tem que responder as questões fora de ordem. Você tem que responder primeiro o que você mais sabe. Caramba, Isabelle, eu super sei direito do trabalho e processo do trabalho. Vai lá pro final. O que você está fazendo na questão número 1? Não, vai pro fim. Então, é importante conhecer a prova, essa intimidade com a prova e essa chavinha, né? Agora eu tô falando processo de trabalho, daqui a pouco eu vou falar processo civil, daqui a pouco eu tenho que pensar em constitucional, daqui a pouco eu tenho... Isso você tem que saber mudar. E para você ter essa agilidade mental, você tem que treinar. É como correr uma maratona, gente. Você vai poder correr uma maratona sem treinar? Não tem como, você tem que treinar. Treine, provas passadas. Agora, olha, olhando nos meus olhos, você já fez provas passadas? Como eu tô falando? Pegou a prova, uma prova inteira, 2, ou você fez assim, hoje eu vou fazer questões de direito do trabalho. Hoje eu vou fazer questões de... Você consegue visualizar a diferença do treino? O treinamento tem que ser puxado, gente. Então tem que fazer provas. Hoje fez o 18, vai fazer o 17, vai fazer o... Alberto, obrigada. O Alberto Kit Kat, né? O Alberto foi nosso aluno, como eu falei no último exame, né? No 18º. E ele levava sempre um chocolate. Imaginem, professora, gordinho, o quanto não gosta. E eu falo assim, gente, 2 coisas que vocês não podem fazer. Bocejar em sala de aula, porque dá sono e eu vou bocejar também. E a segunda coisa é comer, porque eu fico morrendo de vontade de comer também. Se você falar assim, quer, professora? Eu vou dizer, quero. Eu não vou saber ser aquela super educada. Dizer, não, muito obrigada, né? E aí... Alberto, imagina, né, Alberto? Aqueles Kit Kats, a comemoração tem que ser com chocolate, né? Mas vamos lá. Então, seguir essas nossas dicas. Alberto está dizendo assim, ó, eu segui, deu certo. A nossa relação tem que ser essa. Eu quero que você passe. E se eu estou aqui, eu estou porque você aí vai passar. Porque o que coloca o professor desse lado, gente, é a aprovação de vocês. É a aprovação de vocês. Jason, do meu café... Ele é lá do Mackenzie, gente, ele leva um cafezinho pra mim na nossa aula, 7 horas da madrugada, né, Jason? Café também eu quero, tá, gente? Então, quero passar. Faça isso. Primeiro, mapeie a prova. Segundo, treine 3 provas consultando resposta. Olhando, devorando lei, súmula e tal. Perfeito. Agora, pegue 2 e treine com o tempo. Fazendo fora de ordem e deixando 30 minutos no final para marcar o cartão resposta, aí sim na ordem correta. E ó, gente, só para não perder esse contexto, né? Por favor, não remarque. Fez, marcou, não releia. Prova de múltipla escolha testa a segurança do aluno. O aluno inseguro remarca e marca errada. Então depois não adianta chorar. Eu digo assim, você vai levar um choque se você remarcar. O choque da reprovação. Porque é fato. O aluno que remarca, ele remarca para remarcar. A errada, ele tem que confiar naquela luz, naquele insight, naquela ideia que ele teve, que de fato foi a ideia da memória recente, do que ele estudou. Ó, fiz isso e perdi 6. Você confessou pra gente. Como você, tem um monte de gente aí que não quer confessar, mas que faz isso também. Isso, gente, não é a lei de Murphy, não. Simples, carnaval é no portal, né? Hoje é o bloco da CLT, né, Cirlane? Então, ó, vamos lá. Então, seguinte, não remarque. Marcou, tá marcado. Vamos para o nosso cartão resposta. No final, marcar tudo ali bonitinho. Isabelle, não sei, Douglas, beijos, não sabe, pula, depois você volta para fazer aquelas que eram um horror, que você não sabia mesmo, que se você chutar, não tá fazendo diferença. E por que começar pela que você mais sabe? Para você depois não errar o que você sabia. Porque o cansaço, gente, faz a gente o quê? Esquecer, é o branco, é a bobeira, a gente esquece. Então é isso que eu não quero que aconteça. Tranquilinho, meio de prova, come um chocolate, descansa, marcou a certa e depois a errada, é isso. Então, descansa, levantando, indo no banheiro, dá uma espreguiçada, uma alongada e tal, volta e vem para a prova com tudo, dá certo. Sabe o que meus alunos dizem? Eu não gastei nem 4 horas, e são 5 de prova. Agora,
Professora, me enrolei todo. Ficou empacado numa questão de bobeira. Pra quê, gente? Pra quê? Pula, vai pra outra. Você tem que ganhar pela quantidade, ok? Então, livro de trabalho para o pessoal que vai fazer Procuradoria do Estado. Sim, eu gosto muito do livro de Processo do Trabalho, que a gente tem do Carlos Henrique Bezerra Leite. E para o pessoal da Procuradoria, eu gosto muito do livro de Direito do Trabalho, do Sérgio Pinto Martins, porque ele tem modelos de petição. E dependendo da Procuradoria do Estado, você pode ter na peça trabalho, né? E também o livro da Vólia Bonfim Cassar, também é um livro de Direito do Trabalho fantástico, ok? Então, isso você não pode deixar de estudar, focado para uma procuradoria. Agora, voltando para as nossas dicas de primeira aula, né? Mas aí tem que ser assim, gente. Só que sabe o que eu vejo muito, muito, muito por aí? Quando eu estou falando, o aluno está assim, essa parte não é importante. Tum, tum, tum. E é essa parte que é a mais importante, porque isso não está escrito no livro, não. Isso é vida, isso é experiência, experiência de quem olha, quem já passou e quem não passou. Eu aprendo com vocês, vocês me dão esse retorno. Então, acredita, lembra, amigos, eu quero que você passe. Então, você tem que confiar para você passar. Tranquilo? Então, vou voltar no sumaríssimo. O que eu estava falando para vocês que eu acho que do sumaríssimo é muito importante? Todo mundo grava assim, olha só. Procedimento sumaríssimo, no processo de trabalho, ele é o mais célere, ele é o mais rápido, né? Obrigada, abençoe vocês todos também. Ele é o mais rápido. Ok, mostrei no início da aula o tal do sumário, que ele é mais rápido ainda. Por quê? Ele caminha como sumaríssimo até o juiz proferir a sentença, mas depois ele dá um voo até o Supremo, porque só cabe recurso se ofender a Constituição. E a súmula 640 do STF disse que esse recurso é o extraordinário direto. Foi coerente, gente, não tem sentido se você vai botar tão pouco no seu bolso, você gastar subindo degrau por degrau. Tudo bem? Bom, o que tem então o sumaríssimo que vai ser utilizado por esses dois casos até a sentença? Causas até 40 salários mínimos. Esse é o primeiro detalhe. Pergunta boba de prova. Só que a Justiça do Trabalho é de âmbito federal. Aí as pessoas estão pensando nos 60 salários mínimos dos juizados federais. Nananina, não. Procedimento sumaríssimo. Está na sua CLT, artigo 852A. Tá lá, tá escrito, tá bonitinho para você. Ele disse que o valor é até 40 salários mínimos. Até 40 salários mínimos. Então, lembra do patamar. Salário mínimo nacionalmente unificado. É aquele salário mínimo que é igual no Brasil inteiro. E, professora, porque tem um salário mínimo aqui do meu estado, não tem salário mínimo, é piso de categoria, pelo amor de Deus. Eu sei que no jornal escrevem errado, no jornal, na televisão eles falam errado, né? Mas nós que somos estudantes de direito, que estamos nos preparando para arrebentar na prova da OAB, a gente não pode errar. Salário mínimo é um nacionalmente unificado. Nacionalmente unificado, que serve para não só a subsistência própria, mas também da família. Ô André é o show, a nosso professor, sigam o professor André. Obrigada, André, por estar aqui compartilhando, convidando os seguidores. Obrigada, André, muitos beijos. Então, vejam só, o que a gente tem? A gente tem uma causa de um salário mínimo, que eu tô falando que ele é o quê? Igual no Brasil inteiro. Mas, professora, é errado, então, quando eles falam que o salário mínimo do Rio de Janeiro é errado. O artigo 7º da nossa Constituição fala que o salário mínimo ele é nacionalmente unificado. O que acontece é que isso está no inciso 4º e no inciso 5º, logo a seguir, ele possibilita que a gente tenha piso salarial de categoria. E o que os estados fazem é fixar um piso salarial de categoria. E esse piso, ou ele é igual, ou ele é maior do que o salário mínimo. Ah, professor, então eu posso ter piso para algumas categorias? Sim. Aí, para aquela categoria específica que essa lei tem que dizer qual é a categoria, qual é o valor, a gente aplica aquele valor como mínimo. Tranquilo. Só que eu não quero piso. Eu estou falando de sumaríssimo, 40 salários mínimos nacionalmente unificado. Aí todo mundo guardou isso, memorizou, tá no ponto.
Aí sabe o que ele faz na prova? Uma casca de banana. Ele coloca uma causa pequenina, mas pequenina. O sujeito está reclamando só a multa do 477, atraso na rescisão, e diz que essa multa, olha, é no valor de R$900. Aí você, opa, peraí, deixa eu dar uma olhada aqui. Ele está pedindo uma multa, valor, 40 salários mínimos. Só que lá no meio do problema, ele diz que essa empresa fechou e que os sócios estão em local incerto e não sabido. Quando ele coloca esse dado no problema, o que ele está falando lá no seu ouvidinho? Edital. Local incerto e não sabido, edital. Não adianta ser baixo valor se tiver citação por edital. A citação por edital, ela não é cabível no procedimento sumaríssimo. Estão excluídas do procedimento sumaríssimo as causas em que você necessita da citação por edital. Isso aparece no artigo 852B, observem lá, B de bola, no no inciso 2º. Inciso 2º. Não podemos utilizar o sumaríssimo quando a citação é por edital. Professora Isabelle, então me diz uma coisa. A causa é pequena e pelo ordinário? Exatamente, a causa é pequena e pelo ordinário. Isso já aconteceu em segunda fase. Peça! A peça era uma reclamação trabalhista, uma petição inicial. E aí todo mundo ficou naquela, caramba, será que eu vou ter que liquidar, apresentar aquela conta? O que eu vou fazer? E eu disse assim, aluno querido, lê sempre até o final para saber que peça realmente é. Na última linha, ele falava isso. Empresa fechada, sócios em local incerto e não sabido. Logo, citação por edital. Citação por edital não é no sumaríssimo, é no ordinário. E aí você tem que acertar o procedimento. Se errar a reclamação, já era. Então, aluno, é um detalhe que vai fazer a diferença. Vou colocar, todo cuidado é pouco. Exatamente, vou te dizer até uma outra coisa. A leitura até o final, ela é muito importante. O aluno, às vezes, ele começa a ler a questão, ele fica empolgadão, sabe? Ele fica naquela assim, epa, isso que eu já sei. E é na última linha que tem um detalhe que pode fazer a diferença. Então, fica de olho. É importante você fazer uma leitura bem completinha. Lê até o final. A leitura vai fazer a diferença, ok? Outra coisa que eu quero importante, de exceção, quero detalhes, coisas que eu acho assim que meu aluno passou batido. Seguinte, terceirização. Hoje, na aula, no Periscope da Juliana, da Juju Monteiro, né? Que ela fez pelo Amo Direito, também um projeto para a OAB, também parceiro da gente. A Juju falou a respeito de terceirização. Ela ainda brincou dizendo assim, o pessoal tem medo, pode cair terceirização? Claro que pode. E aí eu venho agora no processo do trabalho com um exemplo de terceirização. Eu quero colocar uma terceirização em que eu tenho um ente público como tomador dos serviços. Poxa, ele está recebendo a mão de obra. Então, eu tenho uma empresa de vigilância chamada Vigia Bem. E o TRT está querendo serviço de vigilante. Ok. Só que o TRT age de forma culposa. Provada a culpa, se existe a culpa, eu posso colocar o TRT, o ente público, no banco dos réus, solicitando uma responsabilidade subsidiária. Meus alunos queridos, posso fazer isso? Posso, perfeito, súmula 331 do TST. Vamos imaginar que nesta reclamação da terceirização eu esteja pedindo meu 13º salário. Não recebi quando fui mandada embora e era proporcional, não era nem integral. Vou colocar um 13º salário proporcional de R$ 1.200. Aí você vai olhar, opa, peraí, valor baixo, sumaríssimo. Não. Tem ente público no meio da história. E o artigo 852A, parágrafo único da nossa CLT, diz que estão excluídos do procedimento sumaríssimo os entes públicos. Tô vendo uma questão desta aqui. Caramba, gente, é assim, é aquele olhar que você tem que ter. Eu sou neurótico com pegadinha, com casca de banana. Não. É um olhar
olhar atencioso, é pensar que o sumaríssimo, ele envolve sim causas até 40 salários mínimos, mas que eu tenho duas exceções: citação por edital e ente público. Então, causa pequena é a primeira coisa que você vai procurar para o sumaríssimo? Vai, mas você não vai esquecer que você tem duas exceções. Você tem fora do sumaríssimo, portanto, mesmo que seja uma causa pequenina, não seguirá pelo sumaríssimo uma reclamação contra o ente público. Uma reclamação em que o réu esteja em local incerto e não sabido, em que eu precise do quê? De uma citação por edital. Entendido? Tranquilíssimo? Posso mais um detalhezinho? Hoje eu tô falando pelos cotovelos, né, gente? Olha, não parei, né? Mas olha só, vem comigo nessa dica que eu também fico imaginando. Opa, sumaríssimo, será que o pessoal já reparou isso? Sabe por quê? Testemunha. Ah, beleza, professor, isso é fácil. Caiu na última prova. Número de testemunhas? No inquérito para apurar falta grave? 6. Inquérito, falta grave, 6. Procedimento ordinário? 3. Sumaríssimo? 2. Até 2 para cada parte. Isso, gente, se você olhar o artigo 852H, você lê, pum, tranquilo, fácil. O que eu às vezes acho que vocês não percebem? Quero antes disso. Eu quero pensar na defesa. Eu vou me defender no processo. A gente conhece a contestação. É a principal defesa. É a contestação que, se não for feita, vai me dar a revelia. A falta da defesa, quando a gente fala em revelia, é a falta da contestação. Perfeito. Mas eu não tenho só a contestação como modalidade de defesa. Como modalidade de defesa, eu tenho também a reconvenção e as exceções. Isabelle, reconvenção. Perdi muito hoje. Ô, Alice, assiste na reprise você entra aí, pega o inicinho. Acho que eu já tô aqui há 1h30, mais ou menos, né? Mas fica de olho que ainda tem coisa boa vindo por aqui. Então, olha só, gente. Quando eu falo numa reconvenção, lembra comigo, eu inverti as partes. Eu coloco o que era réu como um autor. E o que era o autor vira o réu. Daí é fácil imaginar que eu tenho que parar essa audiência. Eu quero uma audiência una. Essa é a regra, uma audiência una, única. Todos os atos realizados numa só sessão. É o que eu quero, é o que eu desejo. Mas eu sei que nem sempre isso é possível. A testemunha pode faltar, eu preciso partir a audiência. Ou, se tiver uma reconvenção, eu vou precisar partir a audiência. Por que eu vou partir? Gente, no momento em que eu pego aquele que era réu e ele vira autor, e pego o autor e coloco ele como réu, ele tem que se defender. E se ele precisa se defender, eu tenho que parar para ele preparar a defesa e depois a gente volta com a audiência. Tranquilo? Show? Fácil, fácil? Mole, mole. Aí vem outra modalidade de defesa. São as exceções. Quando eu penso nas exceções, para só um pouco para você concentrar muito comigo. Eu vou primeiro, eu estou ensinando o sumaríssimo, mas eu vou primeiro lembrar a você como funciona lá no procedimento ordinário. Combinado? Lá no procedimento ordinário, nós temos exceções de incompetência e exceção de suspeição. Preste atenção, aluno querido. Na exceção de incompetência, você argue a incompetência relativa, a incompetência territorial. Qual é a competência do ajuizamento de uma reclamação trabalhista? Local da prestação de serviços. Só que eu não ajuizei no local da prestação de serviços. Eu ajuizei lá no lugar que eu moro. Eu ajuizei porque eu achei que lá fosse mais fácil. Só que o réu olhou e falou assim, espertinho, né? Você mora lá em outro lugar, aí você vem, ajuiza essa reclamação, mas trabalhou aqui. Por
que a regra é local da prestação de serviços? Porque para você constituir as provas é mais fácil, as testemunhas estão lá, os documentos estão lá. Então, essa é a regra. Mas eu não respeitei a regra, eu fui lá no local da prestação, no local em que eu morava, ao invés do local da prestação de serviços, e o réu, o reclamado, entrou com uma exceção de incompetência. Qual é a regra do procedimento ordinário? Ordinário, tudo bem? A regra é o seguinte, a incompetência, para um pouquinho. Parte contrária, você é o autor, né? Por que você fez isso? Vou te dar 24 horas para você falar sobre isso e depois o senhor juiz vai decidir. Perfeito. Se você abrir a sua CLT, a partir do artigo 800, a gente tem as exceções. Vem comigo aqui um pouquinho, só para você anotar aí nos seus apontamentos. O artigo 800 fala exatamente sobre esse prazo. 24 horas para a parte contrária se manifestar e depois o juiz decidir. Então, ele vai ter que parar a audiência para o outro se manifestar, depois ele decidir. Recapitulando para quem está chegando, procedimento ordinário, ok? Agora eu vou para outra exceção. Agora eu quero uma exceção de suspeição. Antes de mais nada, lembra que a CLT é de 1943. E a época em que ela foi feita, estava em vigor o CPC de 39. 39, ó. Esse muitos de vocês nem estudaram, né? Porque o CPC é o de 73 e agora o CPC que vai entrar em vigor pra gente tal vai ser o de 2015. Mas, perfeito, estamos em 2016 falando de uma CLT que foi feita na égide de uma CLT, de um CPC, perdão, de 39. Naquele CPC não se distinguia impedimento de suspeição. Era tudo num bolo só. A CLT copia e fala exceção de suspeição. Só. Mas a rola coloca no artigo causas tanto de suspeição como de impedimento. Tem os dois ali. Isso está no artigo 801 da CLT. E aí, lá no procedimento ordinário, procedimento comum, a nossa tartaruguinha, nem é tartaruguinha, né? Porque até que anda rápido. Eles dizem o seguinte, se for arguída essa exceção, seja de suspeição ou de impedimento, é o juiz quem tem que fazer uma análise, fechar os olhos, refletir, olhar para dentro. Ele que tem que pensar, sou amigo, sou inimigo, sou parente, tenho interesse na causa. Ele que tem que perceber se há a suspeição ou o impedimento. 48 horas para o juiz. Aluno, se isso cair na sua prova, como é que você vai pensar? O prazo maior é do juiz. O prazo menor é o prazo da parte contrária. Então, 24 horas para a parte contrária, 48 para o juiz. De qualquer sorte, o que em ambas as exceções eu consigo visualizar? Parei a audiência. Adiei a audiência. Todo mundo aprendeu isso? Guardou? Memorizou? Vou dar uma outra dica. Se você escrever em ordem alfabética, incompetência, suspeição, e colocar do lado em ordem, você vai colocar 24 e depois 48. Porque 24 é menor do que 48. Então, a ordem do número, aqui, a ordem alfabética. Então, quando eu falo de exceção de incompetência, 24 horas para a parte contrária. Quando eu falo da suspeição, eu vou falar de 48 horas para o senhor juiz. Joia? Aprenderam? Sim? Agora, volta para o sumaríssimo, que era lá que eu estava. Eu disse assim, gente, como eu vi que o sumaríssimo é muito perguntado, eu quero pegar alguma coisa que eu acho que você tem que estar ali super ligado. Professor é o facilitador. O que você lê sozinho, entende, joia. Agora, aquilo que eu acho que você passou batido é o que eu tenho que chamar a sua atenção. Para facilitar na hora da prova, Isabelle falou. Olha o que a Isabelle vai falar para você no nosso bloco da CLT, né? No procedimento sumaríssimo, as exceções, elas são decididas de plano, de imediato. Isabelle,
Então, isso que aparece aqui no 800 e no 801, no sumaríssimo não existe. Você entra com uma exceção de incompetência, o juiz tem que julgar aquilo ali na hora, ele não vai dar prazo para o outro. Na exceção de suspeição, ele não vai ficar refletindo, pensando. Não. 852G, G da sua CLT. Abre lá, combina aí. O 852G é diferente do 800 e do 801. O que diz o 852G? Ele diz assim, olha, serão decididos de plano, de imediato, gente, de plano, é na hora. Todos os incidentes e exceções que possam interferir no prosseguimento da audiência e do processo. As demais questões serão decididas na sentença. Vou repetir. Serão decididas de plano. Todos os incidentes e exceções. Sabe aquela canetinha marca-texto amarelo? Manda ver nesse exceções. Decididas de plano. Então, no procedimento sumaríssimo, nós não podemos aplicar aqueles prazos dos artigos 800 e 801 da CLT. Entendido? Perfeito? Joia? Vocês estão aqui? Tem coração batendo aí ou o povo está dormindo? Tudo bem que dormindo o coração bate, mas não com essa emoção da gente estar aqui, né? Então, vamos embora explodindo aí, minha gente. Estão aqui ou não estão? Só no sumaríssimo que não tem aquele prazo. 852G. O 800 e 801 vale para o ordinário. Ok? Vale para o ordinário. Tranquilíssimo? Não sabia disso. Eu percebi, dormir é para os fracos, também acha, Douglas? Vambora, que a noite é uma criança, né? E o engraçado é que é assim, né? Eu vou encerrar o Periscope e daqui a pouco, para ter certeza que Pedro tá entrando para dar uma mensagem, né? Pedro, primeiro porque ele tá viajando, ele tá no exterior com uma diferença aí de fuso horário que tá um show para ele, né? Apesar de que às vezes para transmitir às 11 da manhã, ele diz que lá é 5 da manhã, né? Então, fica aí de olho que tem sempre mais coisas. Dormir deixa também para depois de passar no exame da ordem. Vou repetir os artigos para você, minha lindinha. Nós temos os artigos 852G, que é pro sumaríssimo. E aí o que eu comparei foram com os artigos 800 e 801, que são do ordinário. Para o procedimento ordinário, procedimento comum, você para resolver a exceção. Agora, para o procedimento sumaríssimo, não para, ok? Ah, sempre desvio o foco nas suas aulas? Eu acho que você não deve estar muito ligado não, né? Porque eu não desvio o foco. Na verdade, eu falo de muitas coisas. Então, eu amplio o foco. É diferente. Abre os olhos, olha outros horizontes. Isso vai ser importante para você. E aqui a gente não está falando do concurso, a gente está falando da OAB. Então, dá uma olhadinha ali onde é que a gente está. Atenção, planeta Terra, se liga, ok? Então, voltando para o nosso sumaríssimo. Quando a gente pensa aqui nessas características, nessas dificuldades de... Poxa vida, eu tava de olho nos 40 salários mínimos e não era. Eu tava pensando em parar e não parava. Eu vou pensar numa coisinha lá do CPC. No processo civil, toda vez que a inicial é líquida, e lembra, eu estou falando do CPC de 73, que é o que cai na sua prova. Tudo bem? Então, olha só. Adorei o trabalho, né? Perfeito, né, gente? A metralhadora, né? O hit agora do momento. Seguinte, lá no CPC tá escrito assim, quando você liquida a inicial, obrigatoriamente, o juiz vai liquidar a sentença. Então, se você apresentar conta na inicial, o juiz vai apresentar a conta na sentença. Ele vai colocar o valor monetário correspondente do que ele está deferindo. Minha gente, oh, meu lindo, obrigado, mais que demais. Olha só, Lore, muitos beijos. Seguinte, isso é uma regra que você, quando olha, você vai pensar assim, poxa, professor, é incrível, porque facilita. Só que na Justiça do Trabalho, na composição de uma vara do trabalho, um serventuário, ele pode, preste atenção, ser o contador do juízo. É uma das funções comissionadas que a gente tem. Ele ganha uma gratificação, ele vai ser o contador daquele juiz, daquela vara. Gente,
O juiz do trabalho, se ele tiver que parar para fazer a conta, lembrando que uma reclamação trabalhista pode ter pedidos de A a Z, passando para lá e para cá, que quando na inicial foram feitos, na defesa foram rebatidos e na sentença eles foram deferidos em parte. Muda a conta? Isso pode dar um trabalho danado. E aí você vai ter que passar para o contador, para que ele faça. Olha o que acontece aqui. E aqui é um olhar que a gente tem que ter muito cuidadoso. Quando foi feito o procedimento sumaríssimo, quando eles inseriram o sumaríssimo na CLT, eles pensaram em repetir a regra do CPC. Mas eles vetaram. E eles disseram assim, isso vai atrapalhar a celeridade. Daí, qual é a casca de banana? O pessoal, quando lê a CLT, lá no 852, que está falando da sentença, que diz como a sentença ela vai ser feita. Olha, a sentença não tem relatório, só tem fundamentação, só tem o dispositivo, é dispensado o relatório, faz só um breve relato do que aconteceu na audiência, não precisa resumir o processo todo. Você lê e você diz assim, engraçado, né? Parágrafo 1º, 2º vetado, 3º, não falou nada do juiz liquidar. Aí olha o raciocínio. Se a CLT é omissa, eu vou ao CPC por aplicação subsidiária. A aplicação subsidiária é exatamente isso. No vazio, eu busco o CPC. Só que o CPC só é utilizado, claro, em primeiro lugar, se tiver omissão. Mas em segundo, se for compatível com os princípios do processo do trabalho. E o meu principal princípio, se é que assim eu posso falar, né, é exatamente a celeridade. O que hoje está na Constituição, no artigo 5º, celeridade, já está no processo do trabalho há muitos anos. Quem busca o alimento não pode demorar, gente. Tem pressa, tem fome, tem que ser rápido. Então é incompatível utilizar lá do CPC esse dispositivo. Eu faço uma leitura assim, um pouquinho mais profunda com vocês. O parágrafo 2º que está vetado do 852i, ele tem exatamente a explicação de que não é para exigir, obrigar o juiz a liquidar com base no CPC ou por aqui escrito, porque é contrário à celeridade. Eles vetaram isto na CLT. Então, eu não posso usar o CPC. Essa luz vai para você, porque se de repente isso cai na sua prova, você vai dizer, eu não achei na CLT, mas eu vou utilizar a regra que eu aprendi no CPC. Não use. Não use, porque aqui neste particular, o que acontece? É incompatível. Tranquilo? Perfeito. E para eu poder fechar a aula de hoje, eu quero um recurso no sumaríssimo, que também tem uma peculiaridade. Agora, essa é a seguinte. Se liga comigo no seguinte aqui, nesse detalhe. Recurso de revista, também no início da aula eu dei uma pincelada, eu falei onde é que ele estava, eu disse assim, olha gente, dependo da decisão do RO, para ter o recurso de revista. Matéria, só de direito. Em síntese, se eu pegar o artigo 896, abre lá, da CLT, cabe recurso de revista? Cabe recurso de revista. Ah, se forma em direito sim, Bruninha. Você vai ver quantos leques, quantos horizontes isso vai abrir para você. Quem faz direito, gente, tem muito mais possibilidade de concurso, vem para a área jurídica. Aliás, eu às vezes eu digo assim, ou então, porque é tão importante a gente saber das leis, dos nossos direitos, né? Então, vem com a gente para o direito que vale a pena. Mas preste atenção, o que eu acho interessante no recurso de revista? Se você abrir o 896, em regra, se eu estou falando em regra, eu estou falando do procedimento ordinário, do comum. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz há pouco. Eu vou primeiro falar do procedimento comum, depois a gente trabalha o procedimento sumaríssimo. Então, em regra, isso mesmo, direito é vida. Em regra, cabe o recurso de revista para atacar quais matérias de direito. Abre o seu artigo 896. Ele tem alíneas, a linha A, a linha B, a linha C. Ele foi reformado em 2014. Eu sei que tem gente assistindo aula aí de tudo quanto é que é lado, né? E aí o que é mais importante, gente, você tá com uma legislação atualizada. Professora, eu tô com a legislação de 2014. Eu em 2015 não comprei, ela tá velha. Você tem que ir se atualizando, ok? Então, quando você pega uma legislação de 2014, ela foi feita no início do ano.
A mudança foi em setembro. Então, só as de 2015 para frente vão ter o que eu tô falando, tá? Então, vê qual o ano aí da sua para saber, não falar, professora, tá falando coisa de doido. Não, eu tô falando coisa nova, tá? Mudou em setembro de 2014. Seguinte, o procedimento ordinário tem recurso de revista para atacar quais matérias de direito? Ofensa à lei, pode ser lei federal, lei estadual. Ofensa à Constituição. Se tiver divergência com jurisprudência, e aí pode ser súmula, OJ, do TST, do STF. Também divergência com acordo coletivo ou convenção coletiva. Com também regulamento interno de empresa. E aí eles inseriram súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal. Então, hoje, cabe recurso de revista se houver divergência com súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal. Um beijo bem grande para você, meu amigo Rodrigo Mesquita, aqui com os coraçõezinhos, né? Rodrigo, o pessoal tá explodindo aí de coração, porque a gente hoje tá com o sambinha do explode coração na maior felicidade. Então, ó, tem coração aberto. Obrigada, Rodrigo, por você estar aqui. Sigam o professor Rodrigo Mesquita. Ele é professor do portal F3 de Direito Ambiental. Ele é um show, um espetáculo, né? Muitos beijos, tá, Rodrigo? Então, vejam só, minha gente. Preste atenção. Repetindo para você. No procedimento ordinário, começo sempre por ele, o recurso de revista aborda quais matérias de direito? Ofensa à lei, federal, estadual. Divergência com a Constituição, ofendendo a Constituição. Ou ainda, divergência jurisprudencial, podendo ser súmula, OJ, podendo ser do TST ou de outro tribunal. Se ofender, se divergir com acordo ou convenção coletiva, ou ainda com divergência com regulamento interno de empresa, ok? Novidade, divergência com súmula vinculante do STF, perfeito? Joia? Aí você vai respirar e vai dizer assim, professora, tudo quanto é que é matéria de direito tá aí, né? Tá. O que eles fizeram? Sumaríssimo. Nas causas sujeitas ao procedimento sumaríssimo, somente, restringe, diminui. Somente é cabível o recurso de revista se houver ofensa à Constituição. Joia, tá igual. Aí ele disse assim, súmula do TST, divergência com súmula do TST. Sabe o que aconteceu, meus lindos e queridos amigos? Na hora que eles escreveram súmulas do TST e não com divergência jurisprudencial, eles excluíram as OJs, as orientações jurisprudenciais. Eles excluíram as súmulas dos outros tribunais. Eu só uso o recurso de revista no sumaríssimo, preste atenção, somente ofensa à Constituição, divergência com súmula do TST, e agora, em 2014, o que eles colocaram lá? Também a divergência com a súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal. Aluno, não esperneia, não chia, não briga, aceita. Professora, mas eu não concordo. Não cabe ofensa à lei, não cabe ofensa ao OJ. Eu vou dizer para você, meu aluno, não cabe. E eles não querem mudar, porque se em 2014 inseriram a súmula vinculante do Supremo, por que não colocaram o OJ? Porque não querem. Isso já caiu 1, 2, 3, 4, 5 mil vezes em prova. Toda hora cai. E o pessoal vai e marca recurso de revista, matéria de direito. Mas qual matéria de direito? Se for o procedimento sumaríssimo, só vamos ter 3. Ofensa à Constituição, divergência com súmula do TST ou então divergência com súmula vinculante do STF. Quem está ligado, quem está assinalando a nossa lei, vai no artigo 896 e marca o parágrafo 9º. Quero que vocês marquem o parágrafo 9º, que é o do sumaríssimo. Isabelle, tudo bem, em prova você acha que vai cair o que sempre caiu? Não caiu depois que inseriram a súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal. Ô, Marcelinha, obrigada, minha linda. Ai, eu por sua causa trabalho, obrigada. Então, olha só, se ainda não caiu depois dessa mudança de 2014, eu acho que eles podem colocar aí sim. Aí o povo vai estar com a redação antiga,
Ah, Constituição e súmula do TST. Aprendi bonitinho, sei que o AJ não cabe, só que agora tem mais uma súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal. Então, no procedimento sumaríssimo, nós temos o quê? Recurso de revista quando tiver ofensa à Constituição, súmula do TST e súmula vinculante do STF. Fechamos? Bom, mas eu fiz uma promessa lá no início. E uma das coisas, gente, que eu tenho é uma memória insuportável. Eu tenho assim, eu vou lembrando, mas é porque eu faço uma associação, eu trabalho memória que vocês não têm ideia. Eu sou muito dispersa. Se cai uma coisa do lado, eu paro para olhar. Então eu vou treinando, vou estudando como é que eu posso melhorar a minha memória e tal. E aí eu lembrei, assim, eu tenho uma dica que eu falei no início, eu falei, daqui a pouco eu falo, eu dou, que eu não posso encerrar o meu periscope sem falar, que era da história do ius postulandi. Esse papo de, olha, obrigada, lindinha, eu não preciso de advogado. Verdade. O artigo 791 da CLT diz que as partes podem acompanhar pessoalmente o seu processo até o final. Uau! Você está fazendo prova para a OAB e está imaginando o sujeito sem advogado. Está escrito lá. Aí vem o TST com a súmula 425 do TST e diz assim, olha, é válido, eu reconheço o ius postulandi, o jus postulandi, você sozinho, sem advogado, nas varas do trabalho e nos TRTs. Agora, eu vou exigir advogado em 4 casos. Aí eu digo assim para o meu aluno, vamos amar a nossa profissão. Eu quero essa palavra, amar. Escreve isso. Amar. Escreve reto. Amar. Escreveu? A. Ação rescisória. Então, precisa de advogado na ação rescisória. M. Mandado de segurança. Precisa de advogado no mandado de segurança. A de novo. Eu já falei de ação rescisória. Precisa de advogado na ação cautelar. Então, ação rescisória, mandado de segurança, ação cautelar. E o quarto, o meu R, recursos de competência originária do TST. Recursos de competência originária do TST. Então, amar a nossa profissão. Quando é que precisa de advogado na Justiça do Trabalho? Quando é que é obrigatório? Ação rescisória. Mandado de segurança. Ação cautelar. E recursos de competência originária do TST. Sabe esse recurso de revista? Tem que ter advogado, porque a matéria já é de direito. Quem vai julgar é o TST. Então, preciso ter advogado. Tranquilíssimo? Também disse hoje que a gente tem matérias que, ó, às vezes eu falo aqui e cai lá, como no direito constitucional. Essa pode cair em ética. Então, se liga no ius postulandi na Justiça do Trabalho. Amar o advogado, amar a nossa profissão. Ação rescisória, mandado de segurança, ação cautelar e recursos de competência originária do TST. Obrigada, tá, Silvana? Muito obrigada mesmo. Meus alunos super queridos, Josenildo, muito obrigada. Eu, na verdade, eu vim para cá nessa sexta-feira, véspera de carnaval, muita gente aí já querendo assistir desfile, aproveitar, curtir. Mas olha só, a cada escolha você vai na sua vida fazer uma renúncia. Agora é hora de renunciar a isso. O bloco é o da CLT. Hoje foi dia de CLT, a gente pegou processo do trabalho, falamos aqui de coisas bem importantes para a prova de vocês. Obrigada por estarem aqui me assistindo, obrigada por estarem aqui com toda certeza ligados, preocupados e confiantes de que vai dar certo. Por quê? Porque a gente sabe que essas questões, elas são questões que vocês, quando estudam, passam por alto e que vão ajudar na hora da prova se vocês estiverem
ouvido. É a nossa memória auditiva, né? Ai, a professora falou, puxa vida, eu vou me lembrar lá com toda certeza. Então, obrigada pelo carinho de todos vocês. Lembrando a vocês, obrigada, Kênia, minha linda, você também. Espero que você se recupere rapidamente, todo o pessoal que está aí do Portal F3. E aí eu quero lembrar vocês, agradecendo, claro, o pessoal do Saber Mais Direito, que está aqui proporcionando, né, essa transmissão do Periscope. Eu fiz a abertura do nosso projeto OAB 2016, a vermelhinha é minha, e assim, fico feliz em estar abrindo aqui esses nossos periscopes, esse projeto, lembrando então que amanhã tem aula do PB, do Pedro Barreto, de Direito Tributário, às 11 horas da manhã. Então, pessoal, fiquem de olho na aula do Pedro amanhã, aqui no Periscope do Saber Mais Direito. Se você ainda não segue, segue o PB, segue o Pedro Barreto, segue o Portal F3, segue o Saber Mais Direito, segue a professora Isabelle Gravatar, que sou eu, que com certeza nós vamos dar muitas dicas legais para vocês. Siga também os professores do portal que estiveram aí com a gente, né? Professora Cláudia Molinaro, professor Rodrigo Mesquita, professora Juliana Monteiro, professora Beatriz Abraão, todos os meus queridos amigos, André Uchoa, Cláudio Calo, o pessoal todo que estava por aí. Muito obrigada a todos vocês, fiquem com Deus também, tenham um carnaval aí abençoado, rico em estudos. Lembrando do que a professora falou para vocês, que todo esforço será recompensado. E eu peço assim direto que eu quero uma foto com a vermelhinha na mão. Eu quero essa foto. Então, posta agora uma assim, em pleno carnaval, você lá estudando, assistindo, pum, postou. Agora eu quero ver lá na frente você com a vermelhinha na mão, ok? Muito obrigada, muitos beijos para todos vocês, uma ótima noite aqui da nossa cidade maravilhosa, né? Priscila, minha amiga também, todo mundo. Muitos beijos, pessoal de todo o nosso Brasil. Obrigada pelos corações pulsando. Obrigada pelo bom carnaval, bom descanso também, né? E amanhã não percam o PB Direito Tributário às 11 horas da manhã. Mais uma vez, obrigada, pessoal. Muitos beijos e boa noite.